Boku no Hero acabou. Hoje lançou o episódio 170 de Boku no Hero, o último episódio da 8ª temporada. Será que acabou por isso mesmo? Vem comigo para saber tudo sobre o final de Boku no Hero e se tem alguma continuação, alguma explicação sobre o Midoriya e a turma. E não, galera, Boku no Hero ainda não foi adaptado completamente. O episódio 170 adaptou o capítulo 429 e 430. Porém, tem que adaptar o capítulo 431 e o one shot lançado no fanbook oficial de Boku no Hero. Então, não temos um fim. E hoje eu vou explicar vou dar um resuminho breve sobre o último episódio, o episódio 170, para dar um contexto geral, e vou explicar o que está por vir. E aí, galera, eu sou o Antônio, conhecido também como Aço. Eu vou começar com um breve resumo do último episódio de Boku no Hero, o episódio 170, lançado hoje, às 6h30 da manhã. Eu acordei cedo para, quando desse 6h30, ver na íntegra o episódio de Boku no Hero. E tô trazendo esse vídeo aqui para vocês, espero que vocês gostem. Vamos que vamos! Lembrando que eu vou dar spoiler do episódio 170 e breves explicações do que está por vir, do capítulo 431 de Boku no Hero e do shot do fanbook. Porém, eu não vou dar spoiler desses dois, apenas do episódio 170, então tá avisado. Se você não assistiu ainda, vai lá, assiste, tá muito bom, tá incrível. E no final também eu vou dar minha opinião sobre tudo isso, sobre Boku no Hero e tudo mais, o que eu achei da obra, o que eu achei do último episódio, do fim do Midoriya. Vamos lá, galera. Então, o episódio se inicia com All Might conversando com Hawks sobre as posições dos heróis. Hawks sugere de expandir essa posição, surpreendendo All Might. As posições dos heróis da hierarquia, o número 1 e por assim diante, se extinguiria para que não houvesse problemas, né? E eles estavam vendo muitos pontos negativos sobre o ranking de heróis. Porém, o Hawks disse que iria se extinguir por conta que eles estavam vendo esses pontos negativos, mas que eles vão ver os pontos positivos, pegar os pontos positivos que tem do ranking e expandir, não apenas dos heróis, mas todos que ajudaram nessa guerra final. E então, durante a conversa deles, aparece um menino do porão que estava com a boca costurada, enfim, muito misterioso. A gente descobre que ele foi um garoto que ganhou uma individualidade e depois que ganhou uma individualidade assustadora, a família dele o rejeitou, o guardou e o escondeu para que não fosse mostrado no grupo social que eles estavam. Esse grupo social, eles iam perder a hierarquia se soubessem que eles tinham um filho daquele com aquela individualidade. Então, após a guerra, a casa desse menino foi destruída, a família dele foi destruída, e ele simplesmente sai na rua, simbolizando o Shigaraki, que antigamente o Shigaraki, ele também, quando ele estava perdido, ele saiu na rua, porém ninguém o ajudou. Mas uma coisa impressionante que o Midoriya fez foi mudar a sociedade, algo que nem o All Might conseguiu. O All Might, ele se tornou o símbolo da paz sozinho. Porém, o Midoriya, o Deku, ele se tornou o maior herói de toda a história. Ele não mudou apenas ele mesmo, mas a sociedade inteira, fazendo com que todos sejam heróis, todos queiram ser heróis, todos ajudem os outros como heróis. Então, aquela mesma idosa que recusou o Shigaraki, que rejeitou ele, ficou assustado, com medo, viu esse menino, diferente da última vez, ela mudou e de fato ajudou ele, estendeu a mão a ele. Cara, isso é impressionante. E continuando, esse menino começou a chorar, ficou emocionado, e depois dele ficar emocionado, isso simbolizou o encerramento desse ciclo de ódio que o Shigaraki tinha, que a união dos vilões tinha. Ochako e Midoriya. No episódio que eles adaptaram em anime, episódio 169 e 170, eles mudaram a ordem de algumas coisas, mas muito poucas. Então, por exemplo, na adaptação em anime, eles colocaram aquela cena da Ochako em cima do monte, pensando na Himiko Toga, antes do que foi colocado no mangá. No mangá, foi adaptado primeiro esse menino do porão, que ele sai com a boca costurada, que a família dele costurou a boca dele para que ele nem falasse. Depois mostraram a Ochako
se lamentando com a perca da Toga. O Midoriya chega, diz que ela é a heroína dele. Então houve essa mudança, mas que não interfere em nada na história, não interfere em nada. A adaptação ela é bem fiel ao mangá. Então, lembrando um pouco do episódio passado, a Ochako estava muito triste, que não conseguiu salvar a Himiko. Que a Himiko teve que se sacrificar para salvar a Ochako. E então, o Midoriya chega dizendo que ela é a heroína dele. Eles choram e segura a mão, aí depois chega a turma A. O Midoriya, ele estendeu a mão para Himiko. E ele fez com que toda a sociedade se tornasse herói. Então, essa é a diferença do Midoriya pro All Might. Essa é a superação do Midoriya pro All Might. Isso fez com que o Midoriya se tornasse maior que o All Might. Tanto que, inclusive, o All Might, ele considera o Midoriya o maior herói de todos. Formatura da turma A. Após esse acontecimento do Menino do Porão, é mostrado um breve momento do Deku escrevendo num caderno. Após isso, eles passam um resumo da história, voltam lá desde o começo, quando o Midoriya ele correu, ele foi atrás de salvar o Bakugo, assim ganhando o reconhecimento do All Might. Passou um breve resumo de toda a história. A turma 1A se formou. Houve uma festa de formatura e passou para este momento, onde o Iida, que é o líder da turma, sobe, dá o seu discurso, fala, todos recebem um diploma do curso de heróis. E aparecem, inclusive, eles treinando para se tornarem integralmente heróis e passarem no último exame. Enquanto o Midori estava escrevendo, Kota abre a porta, chama o Deku de maninho, depois eles dão um tapa na cara, é muito engraçado. E depois chama de professor Deku, senhor Deku. Ali já insinua que o Midori ele se tornou o professor da escola UA. Após isso, aparece aquele resumo que eu contei anteriormente, da história do Midoriya e da formatura. Após 8 anos da formatura, daquele acontecimento, aparece a mesma escola que o Midoriya estudou, um jovem, um cabelo preto com bolas brancas, enfim, estavam naquele exame dizer, né, igual o primeiro episódio, igual como foi no começo com o Midoriya, do que você queria seguir na carreira. Né, o que você queria fazer depois que terminasse a escola. Diferente do início, todos ali não queriam ser heróis, igual no início. No início todos queriam ser heróis, ninguém... era muito difícil outra pessoa querer outro curso, alguma outra especialidade. Nesse final, mostra que a sociedade mudou muito. Outros queriam ser da tecnologia, outros queriam trabalhar fazendo programação. Existiam pessoas que queriam ser heróis, porém não eram todas. Este menino, relembrando muito o Deku, queria ser um herói, porém a individualidade dele era muito fraca na visão dele, os colegas de classe. E ele até é tirado do sério, igual fizeram com o Midoriya. Porém a diferença é que o garoto, ele queria algo que não era todo mundo que queria mais, sabe? Não tinha aquela paixão, ele estava meio em dúvida. Nossa, só eu quero ser herói agora. Antes todo mundo queria ser igual ao All Might, o Endeavor. Porém, hoje só ele e mais um aluno queriam ser heróis. E esse outro que queria ser herói falou, nossa, essa sua individualidade, hoje em dia, que poucas pessoas querem ser heróis, só os mais fortes são heróis. Então você tem que ser muito forte. Com essa individualidade você não vai conseguir. Aí ele tira sarro desse menino. Depois mostra ele caminhando triste, igual aconteceu com o Midoriya antes. E ele vai visitar a estátua do All Might. E ele diz que ali é o lugar onde ele se sente seguro. O lugar onde ele fica em paz e ele vai quando ele está em conflito. Depois disso, corta pro Midoriya na UA, sendo professor e escrevendo. Mostra Tentacle. Ele conseguiu muitas proezas para acabar com a discriminação de heteromorfos nos campos. Mostra um pouco da história do Todoroki, que cada vez mais as pessoas vão chamando menos, cada vez menos as pessoas vão chamando ele de filho do Endeavor, então ele vai ganhando destaque por conta própria. O professor Aizawa, ele mostra pro Deku o Bakugo em uma missão onde a casa tá pegando fogo. Ele grita com o cameraman, falando, por que você tá chegando tão perto? E dando uma dura nele. O Aizawa pergunta pro Midoriya se ele sente falta disso, dessa parte de ser herói, de estar em ação. E o Midoriya fala que ele vê que é muito legal ser como eles. Ele até diz depois
que seria uma mentira dizer que ele não sente saudade disso. Porém, ele fala que ele está muito feliz ensinando as próximas gerações e influenciando as pessoas, ensinando as pessoas. Uma profissão tão digna como professor. Muito digno do Midoriya. E muitas pessoas acharam ruim isso, que o Midoriya se tornou CLT, que ele virou professor. Ainda mais nossa cultura vê com diferentes olhos este fim que o Midoriya teve. Porém, lá no Japão, ser professor é como ser um herói. É ser um herói na vida real. O professor lá é muito mais valorizado do que aqui. O fim do Midoriya foi um fim muito digno, e os japoneses entendem completamente isso. Era até um final esperado, um pouco esperado pra eles. E o Midoriya pergunta pro Aizawa, se você acha que eu sou legal? É legal como os heróis que estão em ação, lutando lá, fazendo suas missões, salvando as pessoas. Nessa época que cada vez tem menos crimes, né? Cada vez tem menos criminosos e cada vez tem menos heróis em ação. Até porque não precisaria de tantos heróis, já que não tem tantos crimes. O Aizawa Sensei diz que o Midoriya deveria ser mais rígido com os alunos, porque ele estava sendo muito legal até demais. E aí o Midoriya fica, poxa, mas você era muito legal com a gente também, não era? Depois corta pro Midoriya saindo da escola, andando tranquilamente, indo em direção à estátua do All Might. Ele vê no caminho os seus antigos amigos. Antigos, né? Eles ainda eram amigos, porém eles não se viam muito, eles não tinham muito tempo para se encontrarem. Então ele viu o Red Riot, ele viu outros heróis, e então o Midoriya, ele reviu os seus antigos colegas, que ainda não eram colegas, eram amigos de coração. Só que eles não tinham muito tempo para se ver. E ele viu as outras pessoas admirando eles na TV, como Mirio, como Red Riot. Após o Midoriya chegar na estátua do All Might, ele vê duas crianças chegando e uma cai. E o Midoriya se joga para salvá-lo. Junto com ele, vai aquele menino que estava na escola, com os cabelos preto e branco, e ele também se joga para tentar salvar, só que ele joga o prato do cabelo e aí ele erra tudo. Porém ele tentou salvar, ele foi no impulso salvar aquela criança de cair, igual o Midoriya foi no impulso salvar o Bakugo daquele vilão. O menino fica impressionado, nossa, é o Deku! Caramba! Ele fica muito feliz de ver o Deku, fica muito impressionado. Depois eles sentam, tem uma conversa, e o menino pergunta pro Deku, você acha que eu posso ser um herói igual a todos vocês? E aí o Midoriya, ele põe a mão no ombro do menino e diz... e começa a murmurar, na verdade. Ele começa a murmurar, ficar murmurando igual o jeito dele ser mesmo, e analisando a individualidade do menino. Você tem os pratos, pode ter pratos de tal tamanho, tal. E depois ele diz que sim, você pode ser um herói. E nossa, isso é muito marcante. E assim, nesse momento, quando o Midoriya estava passando, as pessoas estavam vendo os outros heróis, eu senti falta de verem ele, das pessoas reconhecerem ele, mesmo que na rua, sabe? Mesmo que, nossa, caramba, é o Deku, ele tá aqui, tal. Meu Deus, ele é um herói, o maior herói de toda a história, caramba. Isso pra mim faltou nesse momento, né? Eu senti falta disso, porque os outros heróis estavam dando destaque, o Bakugo, o Todoroki, e ele não. Aí eu fiquei, poxa, como assim? Cadê o reconhecimento do Midoriya, né? Eu lembro quando eu li o mangá também, eu senti a mesma coisa, falei, caramba, cadê o reconhecimento do Midoriya? Eu tô indignado, ele tem que ter reconhecimento. Meu Deus, ele é o protagonista, ele foi o principal disso tudo. Aí depois que ele teve reconhecimento, e hoje, vendo hoje o anime, eu mudei muito minha opinião sobre as coisas. E continuando, né? Depois disso, o menino fica muito feliz de que ele pode ser herói. E esse momento relembra totalmente o início, onde o Midoriya perguntou pro All Might se ele poderia ser um herói. Então depois corta pra parte onde o Midoriya está indo pra Oa, se encontrar com o All Might. Aparece como se fosse o final da história, porém chega o All Might e quebra o final, quebra o fim, e fala, jovem Midoriya, cheguei aqui antes, você está atrasado. E ele fala, nossa, se eu soubesse que você tinha chegado antes, eu teria te buscar no aeroporto, enfim, eles começam a trocar um papo. O All Might, ele oferece a maleta para a armadura, que é a armadura do Midoriya, para ele continuar exercendo sua atividade como herói. Então o Midoriya se emociona de todo o coração, ele pega a armadura e fala, nossa, mas isso aqui é muito caro. E ele fala que o All Might fala pra ele que todos os integrantes da UA, principalmente o Bakugo,
ajudou nessa armadura, a fazer essa armadura, a investir nessa armadura para que ele continuasse sendo o herói. E nossa, isso é muito emocionante, eu fiquei muito feliz depois disso. Aí tem a cena final em que o Bakugo chama ele e toda a turma está lá. Toda a ex-turma, né? Porque eles já são heróis, já são adultos, já são independentes. Eles saem voando, salvar, pra fazer suas missões, salvar o dia mais uma vez. E esse é o fim do episódio 170. Agora vem as conclusões finais. Bom, eu sou muito suspeito pra falar, porque de todo o coração eu amo Boku no Hero, eu amo essa história, eu amo o personagem do Midoriya. E esse heroísmo me incentiva não só, né? Nessa parte, e me sentindo em toda a minha vida, sem brincadeira. Então, minha opinião, ela é muito imparcial. Ela é muito imparcial, né? Assim, cara, é impressionante essa história. Eu, desde o começo, amei. Foi o primeiro episódio de todas as obras que eu mais me emocionei. Chorava igual criança, igual criança. E se eu ver de novo hoje, eu vou chorar igual criança. Porque o Midoriya indo correr atrás, o Midoriya querendo ser herói, mesmo sem ter individualidade, foi incrível. Ele conseguindo o maior poder de todos, na minha opinião. Um poder incrível, por fruto de ser um herói de coração. Não por ter nascido com uma individualidade, mas por ter sido o herói de todo o coração, ele conseguiu uma individualidade incrível. Pra mim, é a maior individualidade de todas. E ele cumpriu sua missão. E o Midoriya, ele nunca quis ser, ele nunca disse no início querer ser o primeiro no ranking, ser o maior herói. Mas ele diz no começo que essa foi a história de como eu me tornei o maior herói de todos. E de fato, ele se tornou o maior herói de todos. O All Might, que era o símbolo da paz de toda a história, disse que pra ele era o maior herói de todos. Então o Midoriya, diferente do All Might, que era o símbolo da paz, que tinha todo o brilho pra ele que sustentava o pilar sozinho, o Midoriya fez com que toda a sociedade se tornasse herói. Todos que estiveram ali ganhassem o espírito de herói. Ele cumpriu a missão do One for All, que era derrotar o All for One, de todo o coração. Isso foi incrível. Quando eu li o mangá, o final do mangá pela primeira vez, eu fiquei, caramba, meu, eu quero que o Midoriya fosse o primeiro herói no ranking, que ele fosse o maior de todos, que ele ganhasse reconhecimento, tudo. Alguns pontos, de fato, com o final do episódio 170 e do capítulo 340, não mostraram algumas coisas que depois, no capítulo 341, e no one shot do fanbook de Boku no Hero, foram mostradas. O que fez com que mostrasse que, de fato, o Midoriya é o maior herói de toda a história. Eu vou fazer um próximo vídeo com o capítulo 431, com o one shot do fanbook, explicando o final verdadeiro de Boku no Hero. Eu imagino que eles vão adaptar, até porque não faz nenhum sentido, né, eles não adaptarem, mas de coração, o Midoriya, ele pra mim é incrível. Eu amei essa história e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Esse é o meu primeiro vídeo do meu canal, então espero que vocês se inscrevam, dá o like, compartilhar o vídeo para quem se interessar. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu sou o Antônio, essa é a minha despedida por hoje. Até o próximo vídeo, galera. Sono Milko plus ultra! Valeu, galera. Tchau, tchau.